Henker que vive duas vezes, capítulo 665. Foice, 15. O demônio celestial desce. Aviso: um grande ser que é muito difícil para esta lenda controlar apareceu. Os alicerces desta lenda podem ser abalados. Aviso: apareceu um grande ser que não pode ser interpretado nesta lenda. Os alicerces desta lenda podem ser abalados. Aviso: um grande ser que é muito difícil de expressar nesta lenda está destruindo esta lenda. Fuja agora. Aviso: um grande ser. O demônio celestial examinou o ambiente com olhos brilhantes e uma expressão de desgosto. Que bagunça. Que bagunça. Urano, Metatron e Baal endireitaram as costas. Eles desviaram o olhar para evitar encontrar o olhar do demônio celestial. Suor escorrendo em suas testas. Foi uma visão estranha. Urano era tão temperamental quanto Cronos, então seu nervosismo era uma visão estranha de se testemunhar. O mesmo aconteceu com Metatron e Baal, que foram os maiores seres que conquistaram o medo e a admiração de muitos deuses e demônios. Não era exagero dizer que eles eram os líderes que representavam todos os deuses e demônios. Na festa do chá, eles eram os governantes ocultos que controlavam o destino do mundo celestial, mas tinham medo do demônio celestial. Eu sabia que o demônio celestial era incrível, mas isso é. Eles traíram o Rei Negro porque tinham medo dele, mas não fazia sentido mudar para Dei se o demônio celestial fosse igualmente assustador. Ou talvez não, apesar das semelhanças, o demônio celestial ainda é um pouco diferente do Rei Negro. Houve uma ligeira diferença entre os seres. O medo deles em relação ao Rei Negro era como um abismo profundo que fazia a morte parecer nada, mas o que eles sentiam em relação ao demônio celestial era. É como estar na frente de um valentão furioso da vizinhança. Yon-Wu pensou que era semelhante ao medo quando um valentão roubou dinheiro de você e ameaçou bater em você se encontrasse algum centavo com você. Então eles descobriram que você estava escondendo $50 em seu sapato. Talvez essa não fosse a descrição mais apropriada para o demônio celestial de nível imperador, mas era assim que Urano e o medo dos outros pareciam agora para Yon-Wu. Atordoado, Yon-Wu achou quase impossível para os três seres que lideraram o dia fazerem tais caretas. Ao mesmo tempo, ele sentiu a diferença entre o poder deles e o poder do demônio celestial que não abriu espaço para eles desafiá-lo. O residente da fronteira, que acabara de lutar descontroladamente, estava imóvel. Ele apenas olhou para o demônio celestial em silêncio. A expansão da noite continuou, mas desacelerou. Provavelmente foi difícil para eles fazerem movimentos precipitados, já que a mesma criatura que prendeu o Rei Negro no vazio estava aqui. Um único passo em falso da parte deles acabaria com tudo. A atmosfera estava tensa e cheia de medo. Mas o demônio celestial ou não sabia disso ou não se importou enquanto chamava por alguém enquanto olhava para a noite. Ei, Baal. Sim, Baal se endireitou. Seu rosto estava mais pálido do que antes. Você realmente vai fazer coisas assim? Eu farei melhor. Eu disse para você ficar de olho neles, não foi? Sim, você fez. Mas você se atreveu a desviar o olhar? As coisas estão relaxadas por aqui desde que não tenho prestado atenção, né? Não, senhor. O que você quer dizer com não? Eu não desviei o olhar. Então o que são essas migalhas de biscoito em volta da sua boca? Baal rapidamente tirou as migalhas de biscoito da boca. O demônio celestial franziu a testa. Vocês são todos tão preguiçosos. Por que você não consegue fazer nada direito? Já estou cansado o suficiente por causa das reclamações da minha esposa. O demônio celestial suspirou. Primeiro, ele lentamente olhou para cima novamente. Começaremos depois de colocar essas coisas de volta em seus lugares. Quando os olhos do demônio celestial brilharam, o residente da fronteira sentiu perigo e recuou rapidamente. Clarão, o demônio celestial apareceu onde o residente da fronteira acabara de estar. Ele balançou seu Hui Bang com uma expressão irritada. O espaço foi empurrado para trás e intensas ondas de choque percorreram o campo de batalha. No entanto, para Yon-Wu, parecia que Hui Bang estava quebrando o fluxo de leis escondidas além do espaço. Não, parecia que os princípios do mundo estavam focados no demônio celestial. O fluxo do mundo e as dimensões estavam mudando. O demônio celestial estava no centro do universo, com o mundo da ordem sendo reconstruído ao seu redor. Ele era o núcleo de todo o universo e o ponto de partida de todas as leis da ordem. Foi de tirar o fôlego ver o mundo girando em torno de uma única pessoa. Bum! O morador da fronteira ficou impressionado, incapaz de resistir às ondas de choque. A criatura contra a qual Urano, Metatron e Baal tiveram que lutar simultaneamente foi varrida como folhas pelo vento de outono. Ainda assim, como que para provar que não era o vice-rei da noite à toa, o residente da fronteira permaneceu inexpressivo enquanto torcia o corpo no ar, apesar de ter sido atingido por um impacto que abalou sua divindade. Ele corrigiu sua postura e pisou no chão, que se abriu. Paredes de terra ergueram-se ao seu redor, com a noite preenchendo o espaço entre as paredes para revelar incontáveis olhos. Os olhos eram semelhantes ao verdadeiro corpo do residente da fronteira. Cada um deles eram extensões da porta, que observava e registrava todos os fenômenos daquele passado até o futuro distante, ignorando os limites do tempo. Observador onisciente. Vigilante onipotente. Visualizador inteiro. Os seres expostos ao olhar do residente da fronteira não poderiam escapar e tudo seria lido. Pensamentos, ações, previsões.
Tudo. Ele não estaria sujeito às restrições de tempo e espaço, e tudo o que fosse lido poderia ser controlado por ele. Foi um poder que ajustou as leis de causalidade impostas aos seres. Se quisesse, ele poderia distorcer seus pensamentos e fazer os seres se matarem. Foi por isso que os deuses do outro mundo e outras criaturas da noite disseram que ele era o mais onisciente e onipotente, exceto ele. O residente da fronteira controlava todas as leis do mundo. Afundar. Sacudir. Esconder. Sonhar. Ferir. Morrer. Todos os olhares se fixaram no demônio celestial, tentando interferir nas leis de causalidade construídas ao seu redor. A linguagem divina que poderia fazer mais do que ordenar aos outros que fizessem a sua vontade foi ativada. Balançar. Uau! As leis em torno do demônio celestial foram distorcidas. A névoa negra da noite que perfurou os membros do demônio celestial e permeou sua pele. Parecia que a luz dourada que cercava o demônio celestial desapareceu momentaneamente. Clique, clique. Algo clicou. Ah, você é muito bom. Mas antes que a linguagem divina pudesse mudar as leis em torno do demônio celestial, ela foi cancelada. Muito ruim. Já acabou. Não, foi muito mais complicado do que isso. Tudo foi cancelado, como se nunca tivesse acontecido. Era um fenômeno com o qual Yon-Woo não desconhecia. O som de clique agora foi definitivamente o som da roda sendo girada. A linguagem divina não era algo que pudesse ser evitado simplesmente manipulando o tempo, desde que o residente da fronteira estivesse olhando para você. No entanto, o demônio celestial apenas girou casualmente a roda grande do universo, não a roda pequena. Sua ação redefiniu as leis de causalidade ao seu estado original. Clarão, com facilidade, o demônio celestial desceu na frente do residente da fronteira. Ele girou o Hui Beng em sua mão, disparando uma luz dourada de sua ponta. O espaço retorcido e as fronteiras que o morador da fronteira havia estabelecido ao seu redor foram penetrados e a luz atingiu seu peito. Bum! Ao mesmo tempo, a noite que cercava o residente da fronteira foi dilacerada. O ferimento que Yon-Woo causou no peito do residente da fronteira explodiu e o poder sagrado negro jorrou como sangue. Todos os seus ataques e defesas foram inúteis. Mas o residente da fronteira não pareceu surpreso. Ele já sabia que o demônio celestial não era alguém que ele pudesse derrotar. Ele considerou isso óbvio. Só havia uma coisa que ele poderia fazer aqui. Continuar a responder aos ataques do demônio celestial. Cair. Colapso. Desaparecer. Os olhos da noite ainda estavam fixos no demônio celestial e tentaram restringir seus movimentos novamente. Claro, eles foram espalhados antes mesmo de poder alcançá-lo. Porém, foi o suficiente para ganhar tempo. A cabra negra da floresta com 1000 filhotes se manifesta. The Nameless Mist se manifesta. A fonte da impureza se manifesta. Os 8 deuses da desordem que não conseguiram se manifestar devido à interrupção do dia conseguiram se manifestar imediatamente. Eles não podiam aparecer com seus corpos verdadeiros porque eram grandes demais para passar pelo pequeno buraco de minhoca. No entanto, seu corpo de manifestação feito de poder sagrado exalava uma pressão que dobrava o espaço ao seu redor. As coordenadas do espaço estavam sendo destruídas. Cada um deles tinha uma aparência única. Alguns deles pareciam orques ou trolls, enquanto outros eram feitos de tentáculos ou crustáceos com múltiplas cabeças. Eles bloquearam o demônio celestial. Ha, ha! O residente da fronteira ofegou com o muro dos 8 deuses das desordens entre ele e o demônio celestial. O suor escorria pelo seu rosto. O poder sagrado estava saindo dele de seus ferimentos como um poço sem fundo. Foi a prova de que ele atingiu seus limites na luta com o demônio celestial. KRRR. O demônio celestial interrompeu seus ataques e deu um passo para trás. Ao contrário do pálido residente da fronteira ou dos tensos 8 deuses da desordem que perderam alguns membros, o demônio celestial sorria calmamente. Como se tivesse acabado de dar um passeio, nem parecia sem fôlego. Seu poder sagrado ainda estava composto. Urano e os outros ofegaram silenciosamente em estado de choque. Foi difícil para eles lidar com os 8 deuses da desordem depois de terem perdido grande parte de sua divindade. Mas o demônio celestial ainda era tão poderoso quanto antes. Imperadores, eram seres tão poderosos que era impossível ver o quão fortes eles eram. Quantos seres neste universo de ordem têm tanto poder? As outras faces do demônio celestial? Ou Vimalasitra, que sempre buscou força? Ou o mais velho dos 7 reis demônios? O rei demônio touro, que vive uma vida isolada. Eles podem alcançar a cauda do demônio celestial? Os 8 deuses da desordem também ficaram chocados, pensando que eram os mais fortes além do rei negro. Demônio celestial, ouvi dizer que você estava preso na biblioteca, e incapaz de se mover. O residente da fronteira ofegou suas palavras. O demônio celestial não lhe daria tempo para recuperar o fôlego e recuperar seu poder sagrado, então ele falou com cautela. Ao mesmo tempo, ele se perguntou como o demônio celestial, que havia perdido muitas forças depois de colocar o rei negro no vazio e estava se recuperando na biblioteca Shandong, poderia vir aqui. A única razão pela qual Knight estava procurando pelos rastros do rei negro era por causa dos cálculos do residente da fronteira de que o demônio celestial não seria capaz de avançar. Mas o fato do demônio celestial ter aparecido assim, significava que seus cálculos estavam errados. Ah, vocês são tão cheios de si. Você não está se superestimando? O demônio celestial zombou do residente da fronteira e dos 8 deuses da desordem.
Você achou que este é meu verdadeiro corpo? O que? O residente da fronteira soltou uma exclamação. Seus bastardos morrerão com apenas um toque do meu dedo. Os 8 deuses da desordem ficaram todos chocados depois de perceberem tardiamente o que ele queria dizer. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.